13h30, hora de Brasília, aumenta a participação do agronegócio no mercado brasileiro, viu? Entre abril do ano passado, 2024, e abril deste ano, 25, o país registrou a abertura de quase 32 mil novas empresas no setor, viu? Segundo o IPC-MEPS. E sobre essa pesquisa, eu vou conversar agora com o Marcos Pazini, que é diretor do IPC-MEPS. Muito obrigada pela tua participação hoje com a gente. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Estou à disposição para a gente conversar. Vamos lá então, Marcos. Eu queria saber aí, em relação a essa pesquisa, né, aumentando o número das empresas, como eu falei aí, essa participação em 3,8% no mercado brasileiro. A que se deve, então, essa expansão dessas atividades econômicas do setor? Olha, é crescimento econômico mesmo, tá? Agora, o que é interessante, além desse crescimento de 3,8%, é que grande parte desse crescimento ele não foi puxado pelas MEIs, né, pelas microempreendedores individuais, que é o que vinha acontecendo até o ano passado. A gente sempre teve um crescimento não só das empresas de agro, mas das empresas de todos os segmentos, num nível bem acima, um nível percentual bem acima do que a média de crescimento da economia. Mas, infelizmente, nos anos anteriores, esse crescimento era puxado pelas MEIs, que não significa efetivamente um crescimento na quantidade de empregos e tudo mais. E agora, de 2024 para 2025, esse crescimento está muito mais concentrado nas empresas que não são MEIs, e aí a gente pode dizer que é um crescimento mais saudável do que é o que a gente vinha tendo até 2024. Da produção, processamento, comercialização, não é? Eu estava lendo, em um ano, 32 mil novas empresas, né? E hoje, são quantas ativas? A gente tem como saber? Sim, eu tenho os números exatos aqui para te passar em relação ao que a gente fez essa medida em abril desse ano, tá? A gente tem 868.870 empresas dos quinais do agronegócio, que se iniciam pelos códigos 01, 02 e 03. A grande maioria delas, dessas 868.870 empresas, estão no estado de São Paulo, que é o maior estado em termos de quantidade de empresas do agronegócio. Seguido por Minas, Paraná, Mato Grosso, e aí até o 27º, que é o Amapá, que tem apenas 299 empresas desse setor. A gente tem esse mapeamento, Simone, para todo o município brasileiro, tá? Então, esse material que a gente divulga para a imprensa é um material geral, falando de Brasil, regiões, estados, mas a gente tem essa leitura, vamos dizer assim, ano a ano para cada município brasileiro, para que os interessados, vamos dizer assim, possam usar essas informações no seu planejamento estratégico e ver efetivamente mercados que estão crescendo acima da média nacional, mercados que não crescem tanto, e daí tomar decisões aí em relação a produtos, a negócio e a tudo que ele precisar decidir ao longo do ano. Vamos lá, então, 868 mil empresas, não é? Liderando pelo Sudeste, São Paulo, né? Mas eu estava lendo, né, Marcos, o Centro-Oeste, apesar de São Paulo a gente vê aí nesse crescimento bem acentuado, o Centro-Oeste também é um destaque deste ano, pelo que eu estava lendo, não é? O Centro-Oeste é o segundo maior mercado, né? Ele, normalmente, em termos do consumo em geral, você tem o Sudeste liderando, e Sudeste é difícil falar o que ele não lidera, né? Que é uma potência. E aí, no consumo geral, você tem Nordeste e Sul. Nordeste em segundo lugar e o Sul em terceiro lugar. Na quantidade de empresas do agronegócio, você vê que a região Centro-Oeste predomina e está nessa segunda posição, atrás da região Sul, que também é um polo muito interessante aí do agronegócio. E aí, por último, você tem o Nordeste e a região Norte, que tem uma participação bem menor nesse sentido. Então, realmente, agora em 2025 melhor, o destaque é para a região Centro-Oeste, que tem a segunda maior concentração de empresas do agronegócio aqui no país. E a gente está falando de empresas, você está falando em relação a microempreendedores, mas são empresas de todo tipo, né? Cada região a gente vê aí um potencial a mais, mas enfim, todas nessa questão aí dessa importância da região e a importância também de ter uma microempresa, enfim, uma agroindústria por lá, não é? Sim, a gente faz questão de falar sempre em termos de natureza jurídica, porque muitas vezes você encontra aí empresários, profissionais dessa área que tem uma quantidade, aí, um número de cabeça, e aí quando a gente fala nossos números, o pessoal acaba estranhando. Então, como tem, apesar do crescimento de 2024 para 2025 não ter sido grande, mas você ainda tem uma grande concentração dos microempreendedores individuais
dentro das empresas brasileiras. Então, a gente dá esse destaque para que aí, efetivamente, a análise possa ser feita de uma maneira mais assertiva, né? Simplesmente você falar quantidade, eu acho que não leva a nada. Agora, quando você trata essas empresas por porte, segundo a natureza jurídica, você já estabelece um filtro e sabe efetivamente quem pode ser o seu público-alvo e quem efetivamente não vai ser seu público-alvo, porque simplesmente está exercendo essa função com um CNPJ para prestar serviço para alguma outra grande empresa, né? E aí fugir dos impostos de pessoa física e coisas do tipo que a gente sabe que acontece muito aqui no Brasil. Agora, Marcos, para a gente já ir finalizando, né, a pesquisa de abril a abril, né, abril de 24 para abril de 25. Diante dessas questões do cenário brasileiro aí, né, um orçamento apertado, com cortes, contingenciamento, uma Selic a 15%, a gente pode ver esse mesmo número, esse crescimento, quando a gente fala aí das agroindústrias, enfim, das indústrias, das empresas, não é, do agronegócio já para o próximo período, né, para as próximas pesquisas. Você acredita que possa ter esse mesmo crescimento? Olha, eu acredito que pode ser até maior, porque, como eu te disse, de 2024 para 2025, o crescimento em todos os setores ele foi abaixo de anos anteriores. Por quê? Porque você teve um crescimento menor dos microempreendedores individuais, desculpe eu ser repetitivo, isso por conta da melhoria do emprego com carteira assinada, né? Tinha muita gente antes que abria um CNPJ simplesmente para prestar algum tipo de serviço, para não ficar sem contribuir aí para os órgãos de governo e tudo mais, e continuar ativo aí no negócio dele. Quando o nível de emprego melhorou, essa empresa, naturalmente, ela foi fechada, ele passou a prestar serviço, trabalhar com a carteira assinada, ter todos os benefícios, mas isto vem acontecendo já há algum tempo e a tendência é que daqui para frente, estando estabilizado o mercado, o crescimento seja muito mais saudável e a gente tenha crescimentos mais fortes percentualmente do que a gente teve de 2024 para 2025. Então, sim, eu acredito que para 2026 nós tenhamos números melhores do que nós tivemos nesse ano agora de 2025. Tá certo, Marcos, vamos seguir acompanhando, viu? Eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente, vai trazer esses números para trazer um pouco da pesquisa aqui para a gente, viu? Eu conversei com o Marcos Pazini, que é responsável aí pelo diretor, né, do IPC Maps. Muito obrigada, viu, Marcos? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau, tchau, boa tarde. 15 horas, 13h30, hora de Brasília, aumenta a participação do agronegócio no mercado brasileiro, viu? Entre abril do ano passado, 2024, e abril deste ano, 25, o país registrou a abertura de quase 32 mil novas empresas no setor, viu? Segundo o IPC Maps. E sobre essa pesquisa, eu vou conversar agora com o Marcos Pazini, que é diretor do IPC Maps. Muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Estou à disposição para a gente conversar. Vamos lá então, Marcos. Eu queria saber aí, em relação a essa pesquisa, né, aumentando o número das empresas, como eu falei aí, essa participação em 3,8% no mercado brasileiro. A que se deve, então, essa expansão dessas atividades econômicas do setor? Olha, é crescimento econômico mesmo, tá? Agora, o que é interessante, além desse crescimento de 3,8%, é que grande parte desse crescimento ele não foi puxado pelas MEIs, né, pelas microempreendedores individuais, que é o que vinha acontecendo até o ano passado. A gente sempre teve um crescimento não só das empresas de agro, mas das empresas de todos os segmentos, num nível bem acima, um nível percentual bem acima do que a média de crescimento da economia. Mas, infelizmente, nos anos anteriores, esse crescimento era puxado pelas MEIs, que não significa efetivamente um crescimento na quantidade de empregos e tudo mais. E agora, de 2024 para 2025, esse crescimento está muito mais concentrado nas empresas que não são MEIs, e aí a gente pode dizer que é um crescimento mais saudável do que é o que a gente vinha tendo até 2024. Da produção, processamento, comercialização, não é? Eu estava lendo, em um ano, 32 mil novas empresas, né? E hoje, são quantas ativas? A gente tem como saber? Sim, eu tenho os números exatos aqui para te passar em relação ao que a gente fez essa medida em abril deste ano, tá? A gente tem 868.870 empresas dos quinais do agronegócio, que se iniciam pelos códigos 01, 02 e 03. A grande maioria delas, dessas 868.870 empresas, estão no estado de São Paulo, que é o maior estado em termos de quantidade de empresas do agronegócio. Seguido por Minas, Paraná, Mato Grosso,
e aí até o 27º, que é o Amapá, que tem apenas 299 empresas desse setor. A gente tem esse mapeamento, Simone, para todo o município brasileiro, tá? Então, esse material que a gente divulga para a imprensa é um material geral, falando de Brasil, regiões, estados, mas a gente tem essa leitura, vamos dizer assim, ano a ano para cada município brasileiro, para que os interessados, vamos dizer assim, possam usar essas informações no seu planejamento estratégico e ver efetivamente mercados que estão crescendo acima da média nacional, mercados que não crescem tanto, e daí tomar decisões aí em relação a produtos, a negócio e a tudo que ele precisar decidir ao longo do ano. Vamos lá, então, 868 mil empresas, não é? Liderando pelo Sudeste, São Paulo, né? Mas eu estava lendo, né, Marcos, o Centro-Oeste, apesar de São Paulo a gente vê aí nesse crescimento bem acentuado, o Centro-Oeste também é um destaque deste ano, pelo que eu estava lendo, não é? O Centro-Oeste é o segundo maior mercado, né? Ele, normalmente, em termos do consumo em geral, você tem o Sudeste liderando, e Sudeste é difícil falar o que ele não lidera, né? Que é uma potência. E aí, no consumo geral, você tem Nordeste e Sul. Nordeste em segundo lugar e o Sul em terceiro lugar. Na quantidade de empresas do agronegócio, você vê que a região Centro-Oeste predomina e está nessa segunda posição, atrás da região Sul, que também é um polo muito interessante aí do agronegócio. E aí, por último, você tem o Nordeste e a região Norte, que tem uma participação bem menor nesse sentido. Então, realmente, agora em 2025 melhor, o destaque é para a região Centro-Oeste, que tem a segunda maior concentração de empresas do agronegócio aqui no país. E a gente está falando de empresas, você está falando em relação a microempreendedores, mas são empresas de todo tipo, né? Cada região a gente vê aí um potencial a mais, mas enfim, todas nessa questão aí dessa importância da região e a importância também de ter uma microempresa, enfim, uma agroindústria por lá, não é? Sim, a gente faz questão de falar sempre em termos de natureza jurídica, porque muitas vezes você encontra aí empresários, profissionais dessa área que tem uma quantidade, aí, um número de cabeça, e aí quando a gente fala nossos números, o pessoal acaba estranhando. Então, como tem, apesar do crescimento de 2024 para 2025 não ter sido grande, mas você ainda tem uma grande concentração dos microempreendedores individuais dentro das empresas brasileiras. Então, a gente dá esse destaque para que aí, efetivamente, a análise possa ser feita de uma maneira mais assertiva, né? Simplesmente você falar quantidade, eu acho que não leva a nada. Agora, quando você trata essas empresas por porte, segundo a natureza jurídica, você já estabelece um filtro e sabe efetivamente quem pode ser o seu público-alvo e quem efetivamente não vai ser seu público-alvo, porque simplesmente está exercendo essa função com um CNPJ para prestar serviço para alguma outra grande empresa, né? E aí fugir dos impostos de pessoa física e coisas do tipo que a gente sabe que acontece muito aqui no Brasil. Agora, Marcos, para a gente já ir finalizando, né, a pesquisa de abril a abril, né, abril de 24 para abril de 25. Diante dessas questões do cenário brasileiro aí, né, um orçamento apertado, com cortes, contingenciamento, uma Selic a 15%, a gente pode ver esse mesmo número aí, desse crescimento, quando a gente fala aí das agroindústrias, enfim, das indústrias, das empresas, não é, do agronegócio já para o próximo período, né, para as próximas pesquisas. Você acredita que possa ter esse mesmo crescimento? Olha, eu acredito que pode ser até maior, porque, como eu te disse, de 2024 para 2025, o crescimento em todos os setores ele foi abaixo de anos anteriores. Por quê? Porque você teve um crescimento menor dos microempreendedores individuais, desculpe eu ser repetitivo, isso por conta da melhoria do emprego com carteira assinada, né? Tinha muita gente antes que abria um CNPJ simplesmente para prestar algum tipo de serviço, para não ficar sem contribuir aí para os órgãos de governo e tudo mais, e continuar ativo aí no negócio dele. Quando o nível de emprego melhorou, essa empresa, naturalmente, ela foi fechada, ele passou a prestar serviço, trabalhar com a carteira assinada, ter todos os benefícios, mas isto vem acontecendo já há algum tempo e a tendência é que daqui para frente, estando estabilizado o mercado, o crescimento seja muito mais saudável e a gente tenha crescimentos mais fortes percentualmente do que a gente teve de 2024 para 2025. Então, sim, eu acredito que para 2026 nós tenhamos números melhores do que nós tivemos nesse ano agora de 2025.
Tá certo, Marcos, vamos seguir acompanhando, viu? Eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente, vai trazer esses números para trazer um pouco da Legal. pesquisa aqui para a gente, viu? Eu conversei com o Marcos Pazini, que é responsável aí pelo diretor, né, do IPC Maps. Muito obrigada, viu, Marcos? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau, tchau, boa tarde. 15 horas, Tá.